Já quem está do lado direito vai poder ver o pessoal do lado esquerdo vendo o filme. Brincadeira. Vocês se lembram que eles levantaram para ver o lado de vocês? Agora é a vez de vocês. A gente levanta e vem para cá. Ó, tem janela nesse canto aqui, eu também, quem quiser. Gente, ó, essa serra. Ó, vocês vão ver aquele paredão ali, rochedo. Inclusive, quando vocês veem o cânion de frente, vai ver que do lado direito do cânion tem a entrada do túnel, que a gente vai entrar ainda. Tá? Preparem então suas máquinas. Será a única chance de ver o cânion do Rio Ipiranga. Nós estamos na Serra do Marumbi. Lá do outro lado é a Serra da Farinha Seca. Por causa do angico, aquela árvore com pó branco no caule. Prontos? Olhando. Agora, gente. Olha que linda essa paisagem. Olha o túnel que a gente vai entrar lá também. É muito bacana. Falando em túnel, vamos entrar no túnel de número 12. A gente brinca que é o túnel do amor. Oh, quem dá um beijinho pra sempre, junto fica. Por que a gente apelidou de túnel? Eu não sei nem porque vocês estão sentando. Olhem pro lado esquerdo e pra baixo aqui, ó. É o túnel do amor, porque aqui tá a cascata do véu de noiva. Olhe bem pra baixo, ó. Tem 80 metros de queda, essa é a metade superior dela, olha ali, ó. Você lembra que eu falo pra vocês? Olhem, parem de se preocupar com a foto. Passa muito rápido. E, gente, agora a gente vai ver o cânion por dentro, porque a gente vai passar no túnel 11 e no túnel 10. Entre eles tem uma abertura do lado esquerdo que dá pra ver a parede interna do cânion. Como aquela montanha ali rochosa é o Pico Coroado, ou o Pico do Diabo, logo a abertura no escuro do túnel com a vista daquela montanha é a Garganta do Diabo, né? Ou em inglês, The Devil's Gorge. A passagem a 3 metros de diâmetro, a abertura do túnel. Prepare. Olhando agora. Garganta do Diabo. Então, túnel 11 e túnel 10. E agora, pessoal, olha que legal. Vocês vão olhar aqui do lado esquerdo e vão ver que por trás das árvores a vista se perde no horizonte, tá? Dá pra ver até o mar, mas a árvore está atrapalhando. Quando a gente sair do próximo túnel, as árvores não vão atrapalhar. A gente vai ter uma vista linda, a gente brinca que é a visão além do horizonte, tá? Então, a partir de agora é só olhar do lado esquerdo, nem senta mais. Olha lá, pessoal. Então as árvores estão atrapalhando ainda, né? Agora a gente vai entrar no túnel 9. Depois do túnel 9 vai limpar a nossa vista. Vocês vão poder ver lá no horizonte que parece um imenso rio. Não é rio, é água salgada. É um braço da Baía de Paranaguá que adentra mais de 40 quilômetros para dentro da costa. A Baía de Paranaguá é uma das baías mais internas do Brasil, tá? Vocês vão ver morretes no meio do vale, depois da montanha. Eu pedi pro padre, ele tá dando tchau pra nós ali. Vamos ver se ele tá lá hoje. E também vamos ver a ferrovia do outro lado, né? A gente ainda vai passar. Inclusive, onde passaremos pendurados na beiradinha da montanha. Então, não percam a vista, gente. São várias clareiras lindas agora. E vocês estão pegando um dia maravilhoso. O pessoal tá fugindo por causa da chuva. Mas ó, todos os dias de manhã tá aberto, a gente tá pegando a Serra do Mar aberta e linda, sem fuligem, por causa que a umidade tira a fuligem do ar. Então fica esse bem cristalino a nossa vista. Olha lá. Então, pessoal.
pessoal, dá pra ver Morretes ali no meio do vale, ó, depois da montanha ali, ó, cidadezinha. Olha lá o padre, tá lá! Olha lá, viu a torre da igreja? Olha lá. Lá no fundo a Baía de Antonina e Paranaguá. E olha lá onde que o nosso trem vai passar pendurado na beiradinha da montanha. E agora, olha na beira daí. Outro detalhe, essa montanha grande aí na frente, gente, é a cadeia de montanhas do Marumbi, tá? O ponto mais alto é o Olimpo, eu vou falar deles pra vocês depois. Mas antes, olha aqui, ó, tem 2 encanamentos passando aqui agora. Esse concreto, tá vendo? Aqui é o encanamento que vem lá da barragem, passa por aqui. E agora, olha a cruz que tem aqui embaixo. Gostariam de saber a história dessa cruz ou não? Sim. Falaram não, então não vou contar. Pronto. Não falaram não, magoei. Procura na internet, não tem internet? Claro que eu vou contar. Aquele draminha básico, eu adoro contar, claro que eu vou contar. Não agora. Por quê? Imagina eu contar minhas histórias que não são curtas e tá passando os atrativos e vocês perderem, vocês vão ficar bravos. Vamos fazer um combinado aqui, ó. Eu vou continuar falando os atrativos. Assim que a gente chegar na estação do Marumbi, que acaba essa sequência mais bonita, aí eu vou pedir para todo mundo se assentar, se acalmar, e aí eu vou contar em ricos detalhes para vocês o que aconteceu ali. Só adianto que foi uma parte muito importante da história do nosso país, que manchou de sangue o nosso país numa terrível guerra fratricida após a proclamação da República. Por enquanto, morram de curiosidade. Só vou contar depois do Marumbi. E agora, continua a olhar aqui para a esquerda. A gente vai passar em cima de um viaduto com uma vista limpa. É o viaduto João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu. Agora, olha a vista para trás. Viaduto Sinimbu. Ele era conselheiro, chefe de gabinete de Dom Pedro II. Ele visitou as obras da ferrovia e resolveram homenagear com o nome do viaduto Conselheiro Sinimbu. E agora, pessoal, em sequência, nós vamos passar no túnel 7 e no túnel 6. Mas não, perdão, estou pulando um túnel aí. Vamos passar no túnel 8, tá, gente? Eu quero que vocês olhem para a esquerda e para cima, vocês vão ver um santuário, que o nome é Santuário de Nossa Senhora do Cadeado. César, eu fui coroinha, não existe essa santa nos católicos, você tem razão. A imagem que tem ali, na verdade, é Nossa Senhora do Rocio, que é padroeira do estado do Paraná. Mas o nome Santuário do Cadeado foi dado por causa da Serra do Cadeado. Porque ao lado do santuário passa o Itupava. Vocês vão ver um corrimão de trilho aqui agora, ó. O Itupava vem aqui do nosso lado direito, cruza aqui para o lado esquerdo, segue esse corrimão que vocês vão ver agora e desce até Morretes. E olhem para cima o santuário. Então, se você fizer o Itupava um dia, você vai parar nesse santuário, ele tem uma visão linda. Ele foi construído em homenagem aos 80 anos da ferrovia. Já funcionou ali um pavilhão, que teve um almoço com a família imperial, com a princesa Isabel na viagem inaugural. Inclusive é dali que ela anota em seu diário as impressões que ela teve do passeio. Ela passa na parte mais bonita, né? Ela fala, por exemplo, nunca vi, pois, ferrovia mais bela. Por mais que tivesse ouvido falar de suas belezas, a minha expectativa ficou aquém, ou seja, ela ficou mais do que ela achava, ela viu, tá? Ela fala do engenheiro. Muito ufano do seu trabalho deve ser o senhor Teixeira Soares. Moço modesto me parece, né? Ele fala do Teixeira Soares que terminou a ferrovia. Ela fala aqui, ó, que nós vamos ter essa impressão, a vista que se descortina do vale profundo. Ela fala dos macifes de Araucária, do Planalto, né, os bosques de Araucária. Então, tá na internet, gente. Veja lá, relato da princesa Isabel sobre a ferrovia Paranaguá-Curitiba. Continuando, meus queridos, entraremos no túnel 7, logo depois túnel 6, tá? E após o túnel 6, passaremos no maior vão da nossa ferrovia, que vai transportar a gente desse lado do vale para aquele lado que vocês estão vendo lá. Para fazer isso foi construída uma imensa ponte metálica, 115 metros de comprimento, 58 metros de altura no ponto mais alto. A ponte foi projetada no Brasil, manufaturada na Bélgica, trazida de navio para Paranaguá, esparramado em Morretes
e trazido para cá e montado na ordem inversa, como um imenso quebra-cabeça, em cima de um arcabouço de madeira preso com cipó. Quando eles rebitaram a ponte, porque ela não tem nem solda e nem parafuso, ela é rebitada para não destemperar o aço da ponte, eles retiraram esse arcabouço de madeira. É uma obra-prima da engenharia, tá? Então, gente, podemos dizer que a obra de arte dessa ferrovia, número 20 no mapinha de vocês, a Ponte São João. E detalhe, ela pesa hoje 480 toneladas de aço, sem contar o arco inferior que foi construído quase 40 anos depois para reforçar a ponte, aumentando, quase dobrando o seu peso, tá? Então nós temos dois momentos da ponte, sem o arco e depois com o arco, tá? A gente já vai ver ela com arco, mas o que eu quero que vocês imaginem quando a gente vê ela depois, sem o arco que está na parte de baixo, tá? Tiveram que fazer porque aumentou o tamanho dos trens, a capacidade de carga com o passar dos anos, tá? Enquanto isso, pessoal, vamos curtir o visual aí, ó, lindo. Túnel 6. Então, agora estamos chegando na ponte São João. Gente, novamente reforçando, vocês estão se comportando certinho, mas na ponte tem que reforçar. Sem mãos e cabeças para fora, o parapeito passa muito próximo da janela, tá? E os corajosos deem uma olhadinha para baixo, sem botar a cabeça para fora. Prontos? Senhoras e senhores, com vocês a estupenda Ponte São João. Agora, olha o Rio São João passando lá embaixo. Como se não bastasse fazer uma ponte pendurada no precipício, os gênios da engenharia resolveram fazer o seguinte: para que parapeito em toda a ponte? Vai acabar o parapeito e vai ter uma curva para a esquerda. Estão prontos para essa? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou a proteção. Para que, né? Parapeito de segurança. É muito rebite. E é claro que a gente vai ter duas clareiras que vai dar para ver a ponte que a gente já passou, mas é um pouco para frente. Curiosidade, pessoas. O rio, a Ponte São João, passa sobre o Rio São João, que forma o Vale do Rio São João. A inauguração da ponte foi agendada para o dia 24 de julho, dia de São João. Por causa do mau tempo, tiveram que adiar por 2 dias. A primeira Maria Fumaça que passou sobre a ponte foi a locomotiva batizada São João. E o engenheiro que terminou a ferrovia, já falei para vocês, João Teixeira Soares. Por coincidência, sim, adivinha o nome do maquinista hoje do trem? Eu não tenho a mínima ideia. Mas assim, tirando essa brincadeira, o resto é verdade. Eles atribuíram essa série de coincidências à sorte. Era um povo muito supersticioso, né? Eu acho que o nosso maquinista hoje é o Jean, tá? De brincadeiras à parte, mas o resto é verdade, tá? João, pronto. Pode mentir, fala o que eu queria falar. Agora vocês vão olhar para a esquerda e para trás para ver a ponte que nós passamos. E começou a aparecer, pessoal, as imbaúbas, aquela árvore com o tronco oco. Para vocês saberem, ela não parece uma moeira, ela tem um tronco liso só com folhinha na ponta, assim, tá? Mas antes, olha a ponte. Aquele arco, então, que vocês estão vendo, não existia até 35. Agora, a última chance. Olhem para a esquerda e para trás, vai dar para ver a Ponte São João e vai dar para ver as imbaúbas que eu falei também. Ó, começaram a aparecer as imbaúbas, né? Parece um pé de mamoeiro lá na ponta. Tem um tronco liso, assim, ó. Retinho. Olha, ponte, preparem. Agora, última vista da ponte, olha lá. Olha a imbaúba, passou bem embaixo de nós, cara.
Certo? E agora, claro, continue a olhar para a esquerda, olhem do outro lado lá as pontes, pontilhões e viadutos que nós já passamos. Tá? Aquela maior lá na frente lá é o viaduto Sinimbu, depois da cruz, que eu vou contar a história para vocês. Então, a gente já passou daquele lado. Até os olhares mais treinados conseguem ver o santuário, a capelinha ali. Deixa eu ver se vai dar pra ver a montanha do cachorrinho. Vai, tá? Então é o seguinte, dentro de alguns instantes, olhando as montanhas aqui do lado esquerdo, vejam as pontes que nós já passamos. A última lá da frente, depois da última ponte, tem uma montanha que parece um cachorrinho deitado. Essa não é pegadinha, tá? O rabinho tá cortadinho, só um cotoquinho assim. E aí tem as costas, a cabeça e o focinho do cachorrinho tá escondido atrás da outra montanha. Como a gente vai contornar ali, vai dar pra ver inclusive o focinho da montanha do cachorrinho, tá? Tá ali na frente. Tá vendo aquela nuvem perdida bem no meio da montanha? Aquela sozinha ali, ó. Antes dela é o cachorrinho. Do lado esquerdo dela, no caso, tá? Já vai ter uma clareira pra vocês verem. A bundinha do cachorrinho é a rocha descascada ali, ó. Ó, tem uma nuvem bem na bundinha do cachorro ali, ó. E a cabeça do cachorrinho tem uma montanha com barro aparecendo lá em cima. Ah, bem agora, da limpa aqui, ó. Ó lá, uma nuvem passando bem no cachorrinho. E daqui a pouquinho vai dar pra ver o focinho do cachorrinho também. E aquela cachoeira lá na frente, que vocês estão vendo, é o Salto dos Macacos. E agora, enquanto vocês curtem o cachorrinho aí, eu vou falar do nosso próximo ponto. O cartão postal da ferrovia, o ponto ápice, aquele que todo mundo já viu a foto na internet. Dentro de instantes, entraremos no túnel 5. Durante a construção desse túnel, houve um desmoronamento durante as explosões, levando parte do túnel 5 na saída para nós. Para manter a curvatura original, eles tiveram que explodir mais uma grande parte da encosta da montanha. O túnel 5 e o 4, que eram quase grudados, ficaram bem afastados. E para fazer a ligação entre eles, foi construído um viaduto em alvenaria, em curva, com 6 pilares incrustados na rocha, na encosta da montanha. O primeiro do seu tipo no país. O pilar mais alto deve ter uns 15, 16 metros. Não é muito, mas eu estou contando da linha até o pilar incrustado na montanha. Do lado esquerdo de vocês, não dá para ver nenhum dormente, nem os trilhos. E o vale vai se estender 400 metros abaixo. Por isso, como a gente está fazendo uma curva na montanha, assim, ó, vai parecer que a gente está voando com o nosso trem. Esse é o cartão postal, é o Viaduto do Carvalho. Prontos? Preparem as máquinas. Do lado esquerdo vocês vão ver lá embaixo uma casa grandona, é um pavilhão, e a hidrelétrica do Marumbi, que eu falei para vocês. E lá na frente a Cachoeira do Salto dos Macacos. E bem do lado aqui, a Montanha do Cachorrinho, agora aparecendo o focinho. Tá? Vocês tirarem foto e depois eu mostro no celular de vocês quem não achou. Agora, vamos voar com o trem? Procure o trilho abaixo de nós aí. Cadê o trilho, amor? Olha o cachorrinho aí na frente, olha a cachoeira. A hidrelétrica. Olha lá as pontes do outro lado que nós já passamos. Entrar no túnel de número 4. Continue a olhar para a esquerda, porque depois do túnel é o viaduto Boa Vista. O próprio nome já fala. Olhem lá embaixo uma outra casinha agora de telha de laranja, folha de telha. Estão vendo a casinha lá? Ó? A gente vai passar do lado daquela casinha com o nosso trem ainda. Tá? Façam o seguinte, pessoal. Peguem o mapinha de vocês aí. Olhem ali no mapinha. A gente acabou de passar no número 24, que é o viaduto Boa Vista. Vamos passar agora no número 25, que é a estação do Marumbi, já está aqui na frente.
E aí vamos entrar no terceiro túnel, que aí está como número 26. Olha o desenho do túnel número 26. Ele é uma ferradura. A gente entra no túnel sentido litoral. Quando a gente sair do túnel, a gente está voltando para Curitiba e vai estar passando aqui embaixo. Aí vamos fazer uma grande curva para a direita e olhem no mapinha o número 27. É a estação do Engenheiro Lang, aquela casinha que vocês viram lá. Voltaremos para o sentido litoral. Resumindo para fácil entendimento, faremos um grande S na montanha a partir de agora. Tá? Essa é a parte mais íngreme da ferrovia. Atinge aqui, passageiros, quase 4%. Nossa, César, só isso? Pensa comigo, pessoal. 100 metros para frente, 4 metros para baixo. É a média de inclinação nossa agora. E para mudar de lado, né? Chega de lado esquerdo. Aqui do lado direito, olhando para cima agora, a cadeia de montanhas do Marumbi. Não é possível ver o pico, o ponto mais alto, que é o Olimpo, que deu para ver antes. Porque a gente está na parte de trás da montanha. Então o que vocês veem aqui agora é o Abrolhos, a Esfinge e a Ponta do Tigre. Essas casinhas fazem parte da sede do Parque Estadual do Pico do Marumbi. Aqui tem Corpo de Socorro e Montanha Voluntário, Polícia Florestal, Centro de Visitantes. Você é obrigado a se identificar, dizer qual trilha você vai fazer, quantas pessoas você está, se tem água, se tem lanterna. Não pode acampar na montanha, só aqui na base. Inclusive tem camping gratuito, tá aqui na frente, vocês vão ver daqui a pouco. Tudo para quem vai se aventurar nas trilhas do Marumbi. Por isso que eu perguntei se alguém ia descer aqui para acampar, fazer trilha, né, gente? O pessoal vem muito com o trem aqui. Marumbi. O camping, ó, pessoal. Água quente, chuveiro, banheiro. Bom, pra encerrar, eu tô devendo minha última história. Chega de história, eu posso contar essa última aí. Aí eu prometo que eu fico quietinho, tá? Gente, pra vocês entenderem, eu quero explicar tudo o que aconteceu. Se fosse só pra falar, eu falava numa frase. Mas eu quero que vocês entendam o porquê. Para isso, voltamos na Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. O primeiro presidente, o ícone da proclamação, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, eleito por sufrágio, ou seja, o Congresso votou. Não teve voto para a população. Apesar que mesmo que tivesse, era censitário e tal. O que acontece? Para vice-presidente também foi eleito um outro marechal, o Floriano Peixoto. Você tinha 2 votos e por muitos anos foi assim, tá, gente? Era um voto para presidente e um para vice. E a Constituição permitia que você se candidatasse aos 2 cargos. Então, Floriano Peixoto tentou para presidente, não conseguiu, mas foi eleito vice-presidente. Deodoro e Floriano eram inimigos políticos, tá? Eles eram de vertentes totalmente diferentes do exército brasileiro. Feita a primeira república nossa, Deodoro estava com a idade avançada, a saúde debilitada, inclusive, e ele veio sofrendo uma forte pressão, tanto da oposição, do próprio Floriano Peixoto, quanto da própria população, devido à economia que estava destruída desde a Guerra do Paraguai e veio se acumulando com a abolição, com a República e tudo mais. O ministro da Economia, o baiano Rui Barbosa, coincidência, se candidatou a presidente, não conseguiu também nessa eleição, foi eleito ministro da Fazenda, ministro da Economia na época. E ele cria a política do encilhamento. Basicamente, faltava dinheiro no mercado? Fácil solução. Imprimiu papel moeda. Ou seja, fez dinheiro sem ter lastro no banco. Ou que naquela época era em ouro, hoje isso é feito em dólar, não? Resumindo, é um dinheiro sem fundo, um dinheiro sem valor. Isso causa inflação descontrolada. Diante da forte oposição, Deodoro, com medo de um contragolpe dos monarquistas, que eram os conservadores no Congresso, destitui o Congresso. Isso foi visto como uma atitude ditatorial. E aí acontece a revolta da Armada, que cerca inclusive a Baía de Guanabara e ameaça bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época, da República, perdão, e também do Império, obviamente. E aí, Deodoro, para evitar uma guerra civil,
renuncia ao cargo em 1891, assumindo o vice-presidente, o também Marechal Floriano Peixoto. Calma aí, César, o Deodoro entregou o cargo para o inimigo dele, mas ele não queria isso. Aí é que entra a Constituição da época, obrigava Floriano Peixoto a convocar novas eleições, porque o Deodoro não completou 2 anos de mandato. Isso vale até os dias atuais, tá, gente? Se o presidente tiver impeachment, renunciar, for deposto antes de 2 anos efetivos, tem que se convocar novas eleições. Tá? E Deodoro e Floriano Peixoto ignora a Constituição brasileira. Fica de maneira autoritária no poder, destitui o Congresso Nacional, que ele mesmo havia remontado, e remonta só com os seus simpatizantes, para ganhar apoio para permanecer de maneira no lugar, no poder. E aí ele começa a interferir nos estados também. Começa a chamada política dos governadores. O presidente vai colocar o seu candidato para governador, o governador garante os prefeitos dos municípios, e os municípios, através dos coronéis, o voto de cabresto, o voto era aberto, garante toda a hierarquia na eleição. Ou seja, eleições marcadas pela fraudulência, pelo roubo, pelo voto obrigatório, voto forçado. Diante disso, no Rio Grande do Sul, Floriano coloca o seu candidato no poder, Júlio de Castilhos, conhecido como o grande ditador dos Pampas, que já havia renunciado por oposição da população. Olha um trem andando sozinho, brincadeira, a máquina está aqui. Esse é o trem de manutenção. O que acontece, senhoras e senhores? Ganha Júlio de Castilhos, mas os derrotados nas urnas, o Partido Parlamentarista Rio-Grandense, não aceitam o resultado. Eles eram encabeçados pelo candidato Gaspar da Silveira Martins. Deixa eu só passar a máquina, porque não dá para competir. Gaspar da Silveira Martins, do Partido Parlamentarista Rio-Grandense, todos eles se unem a revoltosos do antigo Exército Libertador do Uruguai. Muitos deles se encontravam no Rio Grande do Sul na época exilados. Pessoal, são liderados por um grande estrategista militar, conhecido como o Caudilho Maragato, Napoleão dos Pampas. Estamos falando de Gumercindo Saraiva. Os líderes dessa força militar originalmente vieram de uma região da Espanha, hoje conhecida como León. Na época era o distrito de Maragateria. Por isso os líderes, os oriundos de Maragateria, ficaram conhecidos como os Maragatos, e virou o apelido geral desses revoltosos. O plano: marchar sobre o país, chegar na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, destituir Floriano Peixoto a armas do poder e convocar as eleições previstas na Constituição Federal. Por isso eles eram chamados de federalistas. E assim explode em nosso país uma violenta guerra civil, a Revolução Federalista. Rio Grande do Sul tem os mais sangrentos combates. Santa Catarina tem a sua capital transformada em QG, em quartel-general dos Maragatos, pois a partir dali vinham os suprimentos vindo do Uruguai. E a partir dali decidem invadir o Paraná. Se dividem os Maragatos em 3 frentes de ataque. Uma vai pelo mar, pelo porto, toma o porto de Paranaguá, a fortaleza da Ilha do Mel, Morretes, Antonina, Paranaguá, até porque tinha simpatizantes dos federalistas e também a resistência era mínima. Nessa época, pessoal, cogitou-se explodir a Ponte São João que nós passamos. Chegar a colocar os explosivos por ordem do governo do Paraná. Não explodiram, porque podia servir para receber reforços também. Então é a mesma ponte, tirando o arco que não existia naquela época. Paranaguá caía. A segunda frente de batalha dos Maragatos se dirige à pequena cidade da Lapa, que é um passeio que eu recomendo fortemente para vocês fazerem. 68 quilômetros de Curitiba. Lá, a Lapa se tornou a principal resistência. Floriano Peixoto, sabendo da importância estratégica, manda o seu homem de maior confiança para liderar a resistência lapeana, o coronel Antônio Ernesto Gomes Carneiro, futuro
General Carneiro. Ele chega na Lapa, recebe a ajuda do conterrâneo, Coronel Joaquim Lacerda, e monta um pequeno contingente. Maioria de agricultores que largaram a enxada e pegaram armas pela primeira vez. Quando os maragatos chegam na Lapa com o grosso de suas tropas, acreditavam que tomariam uma pequena cidadezinha que vivia da erva mate, basicamente, em 48 horas. Já nas primeiras horas, o cerco foi fechado. Mais de 3.000 maragatos cercaram a Lapa, contra menos de 1.000 lapeanos da resistência, sendo que a maioria nunca pegou numa arma. Porém, senhoras e senhores, 2 dias calculados pelos maragatos se estendem por 26 dias de sangrentos combates. A Lapa, a diminuta resistência foi ferrenha. Eles estavam defendendo a sua casa. A cada dia que passava, a Lapa agonizava. Já não tinha mais armamentos, remédio, água ou alimentos. O mau cheiro na cidade era relatado pelos cronistas como um suplício, devido à inúmera quantidade de cadáveres que se amontoavam nas ruas da cidade. Afinal, se não conseguia resgatar nem os feridos, quanto mais os mortos. Os tiros eram dados a queima-roupa da janela das casas em barricadas improvisadas. De um lado da rua, maragatos. Do outro lado da rua, as tropas de Floriano, lideradas por Carneiro, chamadas de florianistas, legalistas, pois era o exército legal, ou ainda pejorativamente, um xingamento, pica-paus, pois eles tinham uniforme azul e um cap vermelho, lembrava o passarinho. Então os maragatos falavam que eles caçavam pica-paus. Gente. Então os tiros eram dados assim, as casas estavam todas esburacadas. Os canhões da Gruta do Monge, que é a parte mais alta da cidade, bombardeavam a cidade, os canhões Krupp. A cidade estava em frangalhos. Porém, 2 dias se estendem por 26 dias de sangrentos combates. No 24º dia do cerco, o Coronel Carneiro é ferido. Ele vai tentar resgatar o amigo e tenente Henrique dos Santos, leva um tiro nas costas quando estava retornando para a linha de defesa. O projétil perfura o estômago e o fígado. Imediatamente ele é recolhido à casa do médico Dr. João Cândido Ferreira, hoje Museu Histórico da Lapa. Lá recebe os cuidados e dá a ordem. Não importa a gravidade, o ferimento é leve, para não baixar a já combalida moral da resistência. E por 2 dias Carneiro continua a dar ordens de resistência a todo o transe. Inclusive seu diário ele fala assim: resistência, camaradas, resistência a todo transe. Nós, soldados, não temos direitos, somente deveres. E a nossa ação se resume à única: queimar o último cartucho e depois morrer, né? Tá anotado no diário dele essas frases. A Lapa ficará de pé até o último homem. E o próprio general Carneiro, já com o título de general, que até então era coronel, ele falece no 26º dia do cerco. O controle das tropas da resistência passa ao lapeano Joaquim Lacerda, que, vendo a dolorosa situação da cidade, decide capitular, reconhecendo a vitória dos maragatos. Um documento foi assinado. A Lapa seria respeitada, os combatentes seriam honrados, se prometessem nunca mais pegarem armas contra a Revolução Gloriosa. Na hora do debandar dos maragatos, gente, não teve acordo, não teve documento, houve saques e crimes piores. A Lapa, a heróica resistência, tombava. Paranaguá já havia caído. Sobrava um único ponto: a capital. Curitiba entra em desespero. Uma elite, né, agrária, vivendo da erva mate, uma quase que uma Curitiba provinciana, clama a figura de um cidadão local, dono de madeireiras, bancos de investimento da erva mate, o maior ervateiro do Paraná, fundou o Clube Curitibano, fundou a Associação Comercial do Paraná e foi o primeiro presidente, pagou a construção da catedral entregue em 1893. Estamos falando de Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. Túnel e ferradura, tá, gente? É o que eu falei pra vocês. O Barão, sabendo dos horrores que aconteciam nesse tipo de guerra, saques eram o mais comum, é assim que se pagavam os soldados, estupros,
E o pior de tudo, pessoal, a gravata colorada. O inimigo, já imobilizado, com as mãos amarradas nas costas, eram colocados de joelhos no chão na frente de todos, ou como os maragatos falavam, de rodilhas. Puxava-se as narinas para cima e de orelha a orelha degolava-se o prisioneiro. Como o sangue vazava na camisa, formava uma gravata de sangue, uma gravata vermelha, a gravata colorada. É dos maragatos esse costume? Veio com ele? Sim. Mas ambos os lados degolavam sem cerimônia. Se Floriano não ordenou as degolas, fez vistas grossas. Tanta gente perdeu a vida assim, que a revolta é conhecida como a revolta da degola. Ah, gente, afinal ela era rápida, fácil, silenciosa e barata. Não custava pólvora, só cortava a garganta do prisioneiro. Então, gente, imagina essas informações chegando na elite curitibana. O Barão do Cerro Azul, então, líder da elite, vai conversar com o governador do Paraná na época, Vicente Machado. Tudo nome de rua na cidade de Curitiba. Lá ele vai conversa com o governador e com o general Pego Júnior, responsável por defender Curitiba. E cobra atitudes do governo. O que Curitiba ia fazer para se proteger? O governador, que tinha uma rinha com o barão de muitos anos, diz que a guerra nunca chegaria a Curitiba, que o barão estava se intrometendo por fins politiqueiros e que se fosse necessário ele, o governador e o general Pego Júnior dariam o seu sangue por Curitiba, se necessário fosse. Imagina que bonito, o governador prometendo dar a vida pelo estado, né? 2 dias depois da reunião, o governador Vicente Machado, o general Pego Júnior, polícia, exército, todo o aparato administrativo de Curitiba e até o pároco da catedral, o padre José Alberto Gonçalves, fogem de madrugada. Ah, não pode falar fogem, porque é politicamente incorreto. Tá bom, eu vou reformular para vocês. Mudam estrategicamente a capital para Castro, né? A grande verdade, pessoal, é que abandonam a cidade de Curitiba de madrugada, sem explicações. A cidade acorda com os maragatos nas redondezas. Novamente a figura do barão foi aclamado. Ele é nomeado governador provisório do estado para evitar a anarquia generalizada na cidade e garantir os serviços básicos. Nesse meio tempo, fomos invadidos. O Gumercindo Saraiva, o líder dos maragatos, chega na cidade e o barão, utilizando aí toda a sua inteligência, seu tino comercial, convence o general Gumercindo Saraiva a não invadir militarmente a cidade. Mortes desnecessárias não precisavam acontecer. Curitiba não seria invadida, não seriam saqueadas, não haveriam degolas. Em troca, nós pagaríamos aos maragatos. Sem meias palavras, pagamos por nossa paz. A quantia, 300 contos de réis. Em moeda atual, segundo o historiador Laurentino Gomes, em torno de uns 20 a 30 milhões de reais. Esse dinheiro, mais da metade, era do próprio Barão do Cerro Azul. Se vocês visitarem o Museu Paranaense no Centro Histórico, existem os recibos assinados pelos comerciantes dos empréstimos de guerra. Tem um lá, por exemplo, do José Auer, 8 contos de réis. Tá? Ele, inclusive, dá nome ao bairro do Auer, que existe até hoje em Curitiba. Tá? Então, gente, pagamos. Curitiba passou a margem da Revolução, não teve incidentes mesmo. O que acontece agora? O desfecho. Você lembra que eu falei para vocês que os maragatos acreditavam que iam tomar a Lapa em 2 dias e durou quase um mês? Eles perderam um tempo preciosíssimo na Lapa, se enfraqueceram porque perderam soldados e armamentos. Todos os maragatos aquartelados ao redor de Curitiba, pois não houve invasão, foram pagos. Mas esse dinheiro ficou com os homens, não foi usado para reforçar as tropas. Como não teve saque, tinha que se pagar os soldados, senão havia deserção também. A maioria entrava por causa de dinheiro nesse tipo de guerra. Resumindo, gastaram o dinheiro nos bares, prostíbulos e cassinos de Curitiba. O dinheiro ficou na cidade, não foi usado para reforçar os maragatos. Floriano Peixoto utilizou todo esse tempo que o Paraná se sacrificava para ganhar ajuda externa dos Estados Unidos. Claro, a um custo astronômico. Uma esquadra rapidamente chega em Santa Catarina, toma a ilha de Desterro e corta a linha de suprimento dos maragatos, que, com medo de brigar em 2 frentes simultâneas,
recuam para o Rio Grande do Sul. Lá, a última batalha acontece nos Campos de Carovi. Nela, é colocado um ponto final na Revolução com a morte do líder dos Maragatos, o caudilho Gumersim do Saraiva. Inclusive, pós-morte, seu túmulo foi violado pelos florenistas, o cadáver do líder Maragato é degolado e a cabeça é levado para o senador Pinheiro Machado e o governador Júlio de Castilhos no Teatro Municipal de Porto Alegre. Isso é contado na história e no filme A Cabeça de Gumersim do Saraiva. Mais uma dica de mídia para vocês. O filme não é tão bom, mas é legal a história. Então, senhoras e senhores, acaba a Revolução. O Maragato é morto. A paz podia retornar. Curitiba tenta voltar às suas atividades normais. É o que todo mundo pensava que ia acontecer. Quando o governo legal volta para Curitiba, quando o governador Vicente Machado volta, os orgulhos estavam feridos. Quem fugiu era herói, afinal fugiram para salvar a capital. Quem ficou era traidor, como assim deram dinheiro aos inimigos? Faltou lugar para prender pessoas acusadas de traição ou deserção. Tiveram que colocar no Teatro de Curitiba, que era o Teatro São Teodoro. Demolido nos anos 1900, hoje no local é a Biblioteca Pública do Estado do Paraná, em frente ao Hotel Bourbon. Tá, gente? Quem teve a sorte de ser preso, porque muitos eram levados até a encosta do cemitério do Municipal, no Alto São Francisco, mandavam cavar as próprias covas e eram fuzilados sem qualquer julgamento. Era literalmente uma caça às bruxas. O Barão do Cerro Azul, olha a casinha que eu falei pra vocês, vai passar aqui, tá, gente? Já demos o S aí. O Barão do Cerro Azul e os seus amigos da Junta Provisória foram convocados a prestar esclarecimentos. E ao se apresentarem, foram detidos. A ordem era para levar os prisioneiros de trem, na ferrovia que vocês estão fazendo hoje, até a cidade de Paranaguá. No porto, a corveta Parnaíba os levaria até a capital da República, o Rio de Janeiro, onde, longe das paixões locais, seriam julgados por crime de traição à pátria, Floriano e à República. Estavam até contentes, tá, pessoal? Porque não eram os orgulhos internos de Curitiba. Foram levados de madrugada, tirados da sua cárcere, lá no centro histórico de Curitiba. Se vocês andarem por lá, tem a Fonte do Cavalo Babão, que é a fonte da memória. Em frente tem uma casa amarela, o Palacete Volpe. Lá que era o quartel-general dos florenistas, tá? De lá eles foram tirados e levados a pé, escondidos da população, até a estação do trem, onde hoje é o Shopping Estação em Curitiba. Embarcados num trem sem chefe de trem, que é proibido. E a composição parte às 10 horas da noite, com 2 horas de atraso. Chegando, era uma manhã fria de outono, inclusive. E chegando no quilômetro 65 de nossa ferrovia, entre o túnel 9 e o túnel 8, o freio de emergência foi acionado, o maquinista assustado para a composição a vapor. Todos os integrantes do governo provisório, o Barão e seus 5 amigos, são escorraçados para fora do trem. E ali mesmo onde vocês viram aquela cruz na madrugada do dia 20 de maio de 1894, foram todos fuzilados. O Barão, por isso que ele estava pintado no muro quando a gente saiu lá, ele é o último a ser morto com requintes de crueldade, como um tiro no joelho, primeiramente. Vê todos os seus colegas e amigos da associação comercial sendo mortos, ele leva o tiro de misericórdia entre os olhos. Os corpos são jogados ali mesmo, onde eles acreditavam, né, que a escuridão e a grota profunda ocultaria o crime. A grande verdade é que não ficou tão escondido. A informação já chega em Curitiba nas primeiras horas da manhã. A família demora dias para resgatar os seus entes queridos, quase meses na verdade, porque tiveram que vir por trilhas. Foi proibido de levar os corpos pelo trem. E essa história pouca gente conhece, inclusive nós curitibanos, pois ela ficou proibida por mais de 40 anos em nosso país. Somente em 2008, gente, mais de 100 anos depois, a história foi revista. O Barão do Cerro Azul, que então tinha sido morto como um traidor, passa a ser considerado o primeiro e único herói paranaense no livro de Aço dos Heróis da Pátria.
porque ele impediu o derramamento de sangue em Curitiba. Herói? Traidor? A discussão continua. Oficialmente ele é herói. A questão é, meus queridos, eles nunca tiveram um julgamento. Foram mortos de madrugada, escondidos à revelia, sem julgamento, no que a gente chama até hoje da tragédia do quilômetro 65, o assassinato do Barão do Cerro Azul. Essa história obviamente está no livro, que eu falei para vocês desde o começo que a gente vende aqui, e tem um filme. O Barão é interpretado pelo Erson Capri, a baronesa, sua esposa, e a Julia Gunn. Temos Dalton Mello, que é um soldado pica-pau, a Camila Pitanga. Tem também o Gumercindo Saraiva, interpretado pelo Lima Duarte. Eles são muito parecidos de fisionomia, inclusive. Ganhou o prêmio máximo no Festival de Cinema de Gramado. O nome do filme chama-se O Preço da Paz. Está disponível no Prime e no Globoplay. E no YouTube, de graça. Só que a imagem do YouTube não está tão boa. Vejam esse filme para vocês saberem o que mais em detalhes do que aconteceu aqui na tragédia do quilômetro 65. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Obrigado.